Pastor Herbert. Amados, mais uma vez, queremos dar bom dia a todos nessa manhã, nossos amados irmãos hebronitas, a todos aqui da igreja do Japim, também os amados irmãos hebronitas das congregações do João Paulo I, também João Paulo II, Bairro Novo e São Gonçalo do Amarante, lá no Ceará, com o pastor Éder. Queremos também lembrar dos amados irmãos que estão em outros estados da nossa federação, irmãos missionários, amados que estão nos acompanhando. Queremos lembrar do nosso pastor Heraldo, a família ali em São Paulo, nosso abraço carinhoso. Também nós temos orado pelo irmão. Também os irmãos ali na Irlanda que nos acompanham, em Portugal. Enfim, amados, é uma alegria realmente poder novamente, nesse dia do Senhor, ter o privilégio, a oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez, agora para ouvir a palavra do Senhor, para a nossa instrução. Confesso que eu estou com saudade dos irmãos, da presença dos irmãos. A gente mesmo sente saudades, irmãos, e que Deus possa estar abençoando ricamente. Nós estamos ainda com aquela determinação, seguindo as autoridades de não ter aglomerados públicos e confiando mesmo que é o melhor, a decisão, e que o Senhor possa, nesses dias, estar nos alimentando. Nós temos realmente, apesar de publicamente estar os cultos fechados, mas nós continuamos o trabalho da igreja, os serviços da igreja, mesmo durante a semana e nos dias de cultos, estamos trabalhando, estamos continuando o trabalho lá em São Gonçalo do Amarante, e que Deus possa continuar nos ajudando nesses dias. Os irmãos têm tido as informações necessárias pelo nosso grupo do WhatsApp. Então, amados, vamos continuar orando por todos. Também uma oração especial até pelas nossas autoridades, que o Senhor continue dando sabedoria nesses dias. Há muita informação, guerra de informação, mas que Deus dê sabedoria e direção às nossas autoridades, que eles possam nos dirigir nesses dias, as autoridades médicas, sanitárias, enfim. Queremos também agradecer aos médicos, toda a equipe de saúde do nosso país. Nós temos irmãos aqui da igreja que são médicos, enfermeiros, técnicos, enfim. Que Deus possa protegê-los e guardá-los nesses dias. Amados, nós vamos dar continuidade no estudo da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Na semana passada, nós terminamos a maneira de dizer, né? Nós somos insuficientes para completar tudo o que está escrito, mas assim nós terminamos e vamos entrar hoje no capítulo 14 de Romanos. Então, eu gostaria que os amados abrissem as suas Bíblias em Romanos 14, no versículo 14, aliás, no capítulo 14. A leitura será feita inicialmente do versículo 1 até o final do versículo 12. Então, Romanos 14, de 1 a 12, assim diz a palavra do Senhor. Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões,
Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze ao que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser o Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas a teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Que Deus abençoe a sua palavra e aplique-a em nossos corações. Vamos orar, pedir a direção do Senhor nesse momento. Pai, nós te louvamos porque temos ainda o privilégio, a oportunidade de abrir a tua palavra, Senhor, e ler a tua palavra em nosso próprio idioma. Isso realmente é algo especial. Obrigado por mais uma vez estarmos reunidos no dia do Senhor para adoração ao Senhor, para o louvor ao Senhor, para a gratidão por tudo que o Senhor fez por nós. Mas também, Pai, agora estamos num momento de instrução, de nos alimentar da Tua palavra. Acabamos de ler, mais uma vez, coisas maravilhosas, grandiosas, e reconhecemos a nossa insuficiência, a nossa insignificância, a nossa dependência do Senhor. Para isso te pedimos agora a direção, a dependência, o auxílio realmente do Espírito Santo da verdade. Ele que é o autor dessa palavra, Ele que é o autor dessas verdades, que usou realmente o teu servo Paulo, o inspirou, e nós estamos agora lendo e pedimos mesmo, Pai, nos ajuda a entender aquilo que o Senhor quer realmente para a tua igreja, para o teu povo, e assim que o teu Santo Espírito fale aos nossos corações, ilumine, abra o nosso entendimento e que possamos ser edificados, alimentados, desafiados, confrontados com a tua palavra. Que a tua igreja cresça, desenvolva, amadureça espiritualmente. Mas também, Pai, te pedimos por alguém que possa estar ouvindo essa palavra agora, que ela venha mesmo
como salvação. Sabemos que ela não voltará vazia, mas fará aquilo que te apraz. Fica conosco nessa hora. Aceita a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Amados, nós chegamos nesse capítulo 14 e realmente a carta, ela não foi escrita por capítulos e nós já estamos há bastante tempo estudando essa epístola aos Romanos. E esse momento aqui, Paulo, ele vai tratar do relacionamento interpessoal no corpo de Cristo, na igreja do Senhor. É a continuidade daquilo que nós temos estudado desde o início dessa carta. Nós sabemos que os 11 primeiros capítulos, Paulo trata da doutrina, das doutrinas da fé. E a partir do capítulo 12 em diante, Paulo vai desafiar a igreja a colocar em prática a doutrina, ou seja, é a parte prática da carta. E é direcionada à igreja de Deus. O contexto aqui era a igreja realmente ali de Roma, que a partir do capítulo 12, nós estávamos vendo, Paulo, ele faz um desafio a colocarmos em prática, a desenvolver realmente a nossa salvação. Então, ele inicia o desafio lá no capítulo 12, no versículo 1, ele diz: rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Então, esse é o desafio que nós temos de trabalhar, de desenvolver a nossa salvação. Ou seja, Paulo vai tratar muito da santificação, nós devemos assim apresentarmos a Deus como sacrifício vivo, que é o nosso culto racional, o nosso relacionamento pessoal com Deus, através do nosso corpo, a nossa santificação. Nós falamos isso no início, o nosso relacionamento pessoal com Deus, o nosso relacionamento de pessoas mesmo com o nosso Deus. Aí, a partir do capítulo 12, depois, Paulo vai trabalhar no relacionamento no corpo de Cristo, interpessoal, entre os crentes, entre os irmãos. E nós vimos como nós devemos desenvolver a nossa santificação e o nosso serviço, através dos dons espirituais. Paulo vai trabalhar isso, Depois, ele vai desenvolver que nós devemos dissecar o amor, as virtudes do amor. Ele entra no capítulo 12, vai pelo capítulo 13, e nós estudamos isso. Chega no final do capítulo 13, ele abre mais o leque, mostra o relacionamento que nós devemos continuar tendo, não só com Deus, no sentido pessoal, do nosso corpo, da nossa conduta, do nosso procedimento, mas também no relacionamento no corpo de Cristo, na igreja, e também com o povo em geral, com a comunidade. Nós terminamos assim no capítulo 13. E o foco é o andar dos filhos de Deus em todas as áreas das nossas vidas, o nosso relacionamento.
e está muito ligado realmente à santificação e o serviço do Senhor. E agora, nesse contexto, Paulo chega aqui no capítulo 14, e ele entra também no capítulo 15, e ele vai tratar, continua, né? Ele abre mais ainda o leque em relação ao relacionamento no corpo de Cristo. Esse relacionamento interpessoal, realmente, entre os irmãos. Mas está em foco, amados, a santidade. Está em foco, realmente, o serviço do Senhor. Então, o que está realmente acontecendo aqui na igreja de Roma? Qual era o contexto? Não é? Nós acabamos de ler que era uma coisa relacionada a relacionamento entre os irmãos. Fala de comida, né? Fala de dias, de guardar dias santos. Então, é o que está acontecendo aqui na igreja de Roma, e nós temos observado que não só na igreja de Roma estava acontecendo isso, ou seja, havia também esse problema no relacionamento no corpo de Cristo, entre irmãos, em outras igrejas. Nós vemos Paulo tratando com a igreja de Corinto, com a igreja da Galácia, com a igreja de Colossos, ou seja, havia e há sempre, né, problemas até que nós enfrentamos quando nós nos relacionamos com pessoas. E também não é diferente no corpo de Cristo. Aqui nós estamos assim vendo que o problema, né, era uma coisa mais secundária. Era sobre comida, sobre guardar, era sobre procedimentos. E não era uma questão essencial, né? Mas era uma coisa realmente secundária. Mas isso estava trazendo problemas para a igreja. Havia claramente divisão no corpo de Cristo, conflitos entre irmãos, confusão, havia partidos até realmente no meio da igreja, nesse relacionamento. E aqui, irmãos, só, né, para contextualizar, para nos saber mesmo onde nós vamos e o que o Paulo está tratando, né, qual era o grande problema? Havia dois grupos bem claros aqui na igreja de Roma. Como vai se repetindo nesses grupos, até em outras igrejas. Como identificar e qual era o problema mesmo, né, que causava essa divisão? Se você vê aqui, havia na igreja de Roma, como em outras igrejas, crentes que se converteram ao cristianismo, ao evangelho. Nós sabemos que o evangelho foi pregado, né, ali em Jerusalém. E ali foi espalhado. Saiu e foi invadindo nações. E o evangelho, ele foi pregado não só para os judeus, que iniciou ali em Jerusalém, mas para os gentios, obedecendo realmente a missão que foi dada por Jesus: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas no princípio aqui, esses grupos começaram a entrar em conflito porque eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo, ao evangelho,
E havia os gentios, os gregos, não é? Que também haviam se convertido ao Evangelho. Então, havia o judaísmo, o legalismo, aqueles irmãos que foram instruídos, não é? Como judeu, na lei, nas tradições, nos costumes judaicos, ou seja, saindo do judaísmo, do legalismo, para o cristianismo. E havia, não é, os gentios, ou seja, vivendo no paganismo, no mundanismo, saindo para o cristianismo. E ali se encontravam realmente na igreja. Então, esse encontro, né, trouxe realmente vários problemas no meio da igreja. E aqui Paulo, ele está identificando esse problema, esse conflito, a divisão, e está instruindo, né, está dando instrução para que haja realmente harmonia, conciliação, comunhão, num corpo só. Apesar de diferentes opiniões, né, costumes, tradições, mas agora pertencem, assim, ao corpo de Cristo. Então, amados, havia, né, esse problema de divisão na igreja de Roma. Lembra também lá em Corinto, havia divisão, partidos. Paulo chegou a identificar uns de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, outros de Cristo. Havia discordância, né? Havia mesmo naquela igreja inimizades entre irmãos, havia invejas, intrigas, havia ilicitudes em negócios, e irmãos levando outros irmãos às barras do tribunal, havia imoralidade no meio da igreja, havia realmente a idolatria, a ignorância em relação aos dons, a ignorância em relação à ceia do Senhor. Então, conflitos, né, que Paulo tinha que intermediar, identificar, instruir, para que houvesse realmente comunhão. Na igreja da Galácia, os crentes judeus, judaizantes, estavam indo até instruindo, falando que deveriam se circuncidar, guardar dias, né, esse tipo de coisa. O legalismo. Na igreja de Colossos havia também esse tipo de instrução, esse tipo de comportamento. Então, Paulo aqui, né, a preocupação dele é com o crescimento espiritual da igreja, é com o amadurecimento espiritual da igreja. E nós vamos identificar que o problema aqui, assim, pelo menos que eu vejo, né, era muito da imaturidade realmente espiritual. Imaturos, espiritualmente falando, até apegados às tradições, né? Olhe, amados, lembra do apóstolo Pedro? O Pedro, no início, ele teve dificuldades, até quando o Senhor mandou ele ir na casa de Cornélio, né? Ele disse, não me misturar com gentios. Pedro teve dificuldade lá, quando ele estava comendo, né, no meio dos gentios, que Paulo chegou. Paulo teve até que repreendê-lo. Então, não era fácil realmente. Precisa de compreensão, de dar tempo para o amadurecimento espiritual.
Eu falo por mim também. Eu passei a minha vida toda, praticamente até os 30 anos, no catolicismo romano, seguindo tradições dos meus pais, tradições da minha família, tradições, né? E quando você se converte, ainda tem que ser trabalhado isso. Eu lembro que certas coisas eu praticava, né? E depois a gente vai aprendendo, vai sendo instruído, vai amadurecendo. Eu lembro muito bem que a minha mãe tinha me dado uma oração num papel, e essa oração andava dentro da minha carteira. E depois de algum tempo, do meu encontro verdadeiro com o Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Coisas que a gente praticava, e um dia eu abri a carteira, estava lá. E eu confesso que eu tive dificuldade, né? Peguei e olhei, né? Mas eu descartei. E outras coisas, e assim, amados irmãos, nós devemos entender os lados, né? É esse contexto aqui que Paulo está querendo tratar no meio da igreja. Irmãos, crentes saindo do judaísmo, do legalismo, para o cristianismo. E irmãos saindo do paganismo, do mundanismo, para o cristianismo, e se encontrando na igreja. E tendo problemas sérios, né? De divisão. E ainda hoje, amados, a própria igreja do Senhor, ao longo dos séculos, continua até se dividindo. E nós vamos ver, nós vamos assim observar, muitas vezes é por causa de comportamentos, de coisas de tradição, né? De coisas que não são realmente essenciais, ou seja, coisas secundárias. Aqui está se tratando de fé. Paulo está falando, e nós já se antecipando, dois grupos bem definidos, né? Ele diz aqui no capítulo 14, verso 1, está o primeiro grupo, olha: acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Então, Paulo fala de esse grupo sendo os débeis na fé. Essa palavra débil é mais assim para fracos na fé. Não está dizendo que a fé é fraca. Não, a fé, ela uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé é o corpo de doutrinas da igreja. A fé é obra de Deus. Mas aqui está falando débeis na fé, ou seja, fracos na fé, em relacionamento à fé. Então, tinha irmãos, né, com essa característica, em debilidades. E eu coloco assim como mais imaturidade, né, como neófitos em relação à fé. E havia outro grupo que está aqui no capítulo 15, é bem notório. Paulo diz assim, olha, Romanos 15, 1. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos, e não agradar-nos a nós mesmos. Então veja, Paulo identifica os fracos na fé e aos que são os fortes na fé.
Interessante que ele se inclui, né, nesse grupo. Nós, que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos. Mas sabe, amados, eu estava mesmo pedindo graça e direção de Deus, orando, para não complicar, mas para simplificar. Então, eu identifico na igreja de Roma o problema aqui, né, o contexto, era essa divisão, contendas, havia um conflito, partidos, por causa de coisas secundárias. E Paulo fala, nessa igreja havia os fracos na fé, né, e os fortes na fé. A questão aqui, central, era realmente de conduta, viu? De prática, de costumes, coisas secundárias que geravam discussões, até muitas vezes acaloradas, divisões, né, no meio da igreja. E como eu mencionei, até hoje em dia há. Se você for ver as variedades aí, aquela igreja lá, né, o comportamento é um tal, porque eles seguem esse tipo de coisa, essa aqui, outras por dividiu, porque lá só entra gente, né, de saia, ou só entra de calça comprida, ou a boina, ou não, esse aqui não come isso, aquele não come aquilo. Então acaba por causa de coisas secundárias. Não, essa aqui, o batismo é por imersão, não, o outro é por aspersão, não, e tal, a ceia, né, nós fazemos assim, outro não faz. Então, coisas secundárias, né, que geram mesmo conflito, geram confusão. Em vez de edificar, de desenvolver a fé, muito pelo contrário, estava trazendo era derrota na vida cristã. Eu estou demorando um pouquinho, que é para a gente se embasar, né, e ter substância para saber o que Paulo estava tratando. Então, isso estava acontecendo. E Paulo estava identificando, fazendo a identificação do problema, para assim dar instrução, né, para poder ter a verdadeira comunhão, a conciliação. Então, é mais ou menos isso, né, que a gente percebe. Então, amados, eu acredito assim, a imaturidade espiritual, ou seja, o não amadurecimento da fé, e isso causa muitos problemas, muitas dificuldades. Eu tenho dito que não é questão do tempo que você ou eu temos de crente. Tem crente que tem poucos meses, poucos anos de vida cristã, mas a pessoa cresce, amadurece, desenvolve, se fortalece, torna-se até, como Paulo diz, um forte na fé. Enquanto, infelizmente, tem outros que têm 5, 10, 15, 20, 30 anos e continua com atitudes de débil, de meninos, né? De crianças. Lembra que Paulo, escrevendo aqui aos Coríntios, ele diz aqui no capítulo 3, olha o que ele fala aqui. 1 Coríntios, capítulo 3, era uma igreja cheia de problemas secundários, né? Cheio de problemas de divisão, de disputas, de contendas. No 1 Coríntios, no capítulo 3, Paulo diz assim, eu, porém, irmãos, mas eram irmãos em Cristo. E nós vamos ver que, independente de ser fraco na fé ou ser forte na fé, nós lemos que todos são filhos de Deus, não é? Havia uma unidade em relação à justificação pela fé, às doutrinas cardeais. Esse não era o problema. Nós lemos que um comia, eu como para o Senhor. O outro, eu não como, eu como para o Senhor. Não como para o Senhor. Quero agradar a Deus. Um achava que estava agradando não comendo, e o outro achava que estava agradando, né,
comendo porque tinha liberdade para isso. Então, gerava problemas sérios, né? Então, Paulo diz aqui, olha, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais. E eu falo aqui, irmãos, da imaturidade, né, espiritual. Paulo identifica nessa igreja que há imaturidade, e sim como há carnais. Interessante que ele está dizendo que há os crentes, né, espirituais e os crentes carnais. É justamente isso, né, a imaturidade espiritual, fracos na fé. E Paulo diz aqui, eu, porém, irmão, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, é da natureza, não é? O bebê, quando nasce, ele tem que tomar leite para crescer, para desenvolver, para amadurecer. E nós somos exortados a comer, aliás, a tomar, não é? O genuíno leite espiritual para nos dar crescimento, para nos dar desenvolvimento espiritual. Então, amado, beba, coma da palavra de Deus, como alimento sólido, né? E é isso que Paulo está comparando crentes ali que ele viu na igreja primitiva, que cresceram, desenvolveram rapidamente, e outros que continuaram ainda como meninos, como crianças, como infantis. Eu brinco até com os meninos, né, os irmãos aqui, que às vezes a gente vê atitudes de homens, crentes, que são atitudes infantis. Eu até brinco, vou cantar aquela corinho. Sou infantil, gosto de brincar, lá, 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 lá. Coisa de infantil, de meninos, né, de crianças. Paulo disse, olha, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Quando eu era homem, passamos as coisas de homem. Assim é a fé, né? O amadurecimento, o crescimento na fé. Agora tem gente que tem 15, 20 anos, 30 anos de crente e é um menino. Não cresceu, não desenvolveu. É um anormal. Mas sabe, amados, Paulo fala, né? Leite vos dê a beber. E não vos dê alimento sólido, porque ainda, interessante é isso, ainda não podi suportá-los. E nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Sabe, esse ainda é interessante. Até quando, meu irmão, vocês vão ser criança? Ainda está nessas coisas, ainda, não acaba esse ainda. Né? Seja homem, seja mulher, amadureça na vida cristã. Deixa de meninice, de criancice, de besteira, né? É o que o Paulo está dizendo aqui. Vocês estão se preocupando se comer carne, se não comer, isso aí, brigando por causa disso, brigando por causa de alguma coisa dentro da igreja, né? Coisa que não é essencial. Viu o que Deus falou? Nós temos um só Senhor, todos nós vamos comparecer diante dele. Então Paulo diz, olha, eu ainda não pude dar alimento sólido, não é? Porque vocês ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós, olha só, ciúmes e contendas, havia inveja no meio da igreja, havia intrigas. Não é assim que sois carnais? Veja, e andais ainda, né? Eu acrescento aqui, e andais ainda segundo o homem? Está vendo, amados? O grande perigo de nós não crescermos na fé, não desenvolvermos, não amadurecermos, nos tornarmos homens. Eu acho que foi Davi disse para Salomão, né? Eu gosto muito também. Vem cá, Salomão, meu filho seja homem.
cria casca, né? Casca grossa para enfrentar as batalhas. Ser um homem espiritual, um homem de Deus, um homem que possa ajudar, conciliar, né? Edificar a igreja. Mas para com essas coisas de menino, de criança, de adolescente, espiritualmente falando, que causa problemas, causa divisão, causa racha, grupinhos para lá, para cá. É isso que estava acontecendo na igreja de Roma, na igreja de Corinto, na igreja de Colossos, e ainda hoje, infelizmente, encontra-se na igreja de Deus a imaturidade espiritual. Paulo aqui em 2 Timóteo, no capítulo 2, ele diz assim, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor, o homem de Deus, a mulher de Deus, não viva a contender, não viva, né, a criar problemas, a criar disputa, a criar dificuldades para o trabalho, qualquer coisa, né? É contendendo, é criticando, é apontando, esse tipo de comportamento. Não viva a contender. E sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão aos que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Se perde até no meio dessas coisas insignificantes, secundárias, a sensatez, né? Fica brigando por coisas que não edificam no meio da igreja. Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. 1 Timóteo, no capítulo 1, aqui, 1 Timóteo, capítulo 1, no versículo 3, olha só a instrução do Paulo, né? Diz assim, 1 Timóteo 1,3: Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei, essa é para Timóteo, permanecesses ainda em Éfeso para admoestares certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina. Havia problema de doutrina na igreja, o velho problema do judeu, né, ensinando outras coisas, e de falsos mestres ensinando também outras coisas, até querendo trazer do paganismo, do mundanismo, coisas do homem, né? Então Paulo diz aqui, olha, que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Tem muita gente, até a igreja, perdendo tempo com discussão besta, né? Coisas insignificantes, gastam tempo, horas, esforço, querendo provar que está certo e que o outro está errado. Tá? Escrevem, fazem, sabe, pura mesmo meninice espiritual e infantilidade, fracos na fé. Né? Então é isso que Paulo está dizendo. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor. Interessante, irmãos, que nós estudamos e estamos estudando em Romanos, que a ênfase aqui no capítulo 14 e 15, não só a ênfase que é o amor, Paulo fala de um amor fraternal, né, o amor entre irmãos, que tudo vai se resumir nisso, a falta de amor fraternal. E do versículo, os irmãos lembram dos estudos? Quem não lembra, está tudo aí, né? Nós passamos muito tempo tratando do amor verdadeiro.
o amor para ser não só dissecado, mas nós assim colocado em prática, o amor na igreja de Cristo. Vai se resumir no amor. E Paulo, se eu amo meu irmão, né, eu vou procurar aceitá-lo. Se eu amo meu irmão, eu não vou repreendê-lo, criticá-lo. Esse era o problema dos dois grupos. O que não comia carne, né, ele julgava o irmão, os outros irmãos que comiam carne. Geralmente, os fracos na fé, eles são críticos. Eles gostam de criticar. São especialistas em julgar o outro irmão. Mas você vai ver, é uma tristeza a sua vida espiritual, fraqueza mesmo. Enquanto os outros que se dizem fortes, né? Paulo diz, acolhe o teu irmão. Aceita, orienta, porque eles estão vindo, né? Ele não come carne, ele só come legume, porque ele estava ainda, lógico, ele queria agradar a Deus, servir a Deus, mas ainda estava preso a tradições. Não é a comida que ia salvá-lo, né? E não deixar de salvar, nós vamos ver isso. Mas eu estou fazendo a base, irmãos, para nós entendermos o grande problema que estava acontecendo na igreja, e até hoje em dia, e a aplicação, né, aquilo que nós devemos fazer. Então, Paulo diz, ora, versículo 5, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de um coração puro, de uma consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se. Em vez de desenvolver o amor de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia, deixaram-se, né, deram mais importância a coisas secundárias, a partidos, né, a defender a sua posição, porque eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou assim, enfim, né? Sou presbiteriano, eu sou batista, eu sou assembleiano. Não, essa é a minha posição. Não, Paulo está dizendo aqui, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, discussões até infrutíferas. Tem um grupo, eu sou calvinista, hipercalvinista, sou moderado. Não, eu sou arminiano. Paulo diz, quem é Apolo, quem é Pedro, quem é João, quem é Armínio, quem é Calvino? Importa é Cristo. Então veja bem, diz aqui, desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa, e se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores, rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe, veja, a sã doutrina, segundo o evangelho da glória de Deus, bendito do qual fui encarregado. Então, amados, esse é o pano de fundo, né? Havia disputas, divisões, coisas desnecessárias, que eram secundárias, e estava acontecendo esses problemas sérios. E quantas igrejas, eu volto a repetir, né, têm se dividido por esses motivos? E coisas semelhantes, né? Sabe, amados, aí que Paulo vai fazer da instrução para ter conciliação. Coisas que podem ser tratadas à luz das Escrituras, né, equacionadas,
e com amor, o amor fraternal. E no final a igreja receba a edificação, né, o crescimento, o desenvolvimento. Eu diria assim, como Paulo, a tão sonhada, né, maturidade espiritual. Agora, em relação aqui, sabe que eu também queria afirmar hoje pela manhã, que nós estamos aprendendo, que a negociação, vamos colocar assim, né? Há coisas que podem ser tratadas, equacionadas, à luz das Escrituras, com amor, que não são essenciais, não são, nós aprendemos no seminário com o pastor Fred, dizia, existem as doutrinas cardeais, né? Aquelas que não podem haver negociação nenhuma, são inegociáveis, e as não essenciais, que podem ser tratadas até à luz das Escrituras. E essas, os irmãos podem, né, a gente pode trabalhar através do amor. Agora, negociar coisa que é inegociável, não. São inegociáveis, né? As doutrinas da fé. O corpo de doutrinas, Paulo diz, né? Aliás, Jesus, ide por todo mundo, pregai o evangelho, ensinando-os todas as coisas que eu vos tenho ensinado, ou seja, a doutrina dos apóstolos, os ensinos de Jesus Cristo, a palavra escrita, a palavra, isso aí não pode ter negociação em relação à fé. E o do capítulo 1 até o capítulo 12, Paulo estabelece, né, as doutrinas da fé para a igreja de Roma. Aliás, é uma recorrência das cartas do apóstolo Paulo, não só de Paulo, mas de João, de Pedro, para a igreja. Eles colocam a doutrina, a sã doutrina, e procuram instruir nas coisas que não são até essenciais, como se deve realmente tratar. Mas em relação às doutrinas cardeais, justificação pela fé somente, não por obras. O judeu queria, não, pode circuncidar, tem que circuncidar. Não, tem que fazer isso. Não, tem que, não pode comer isso. Não pode comer aquilo. Não e tal. E quem vem de fora, não, eu estou vindo, mas eu estou trazendo aqui meu santinho de estimação, minha oraçãozinha, sabe, essas coisas. Não, mamada. A justificação é pela fé, somente pela fé, né? A santificação, essas doutrinas que nós devemos segurar mesmo, que nesses dias, muitas igrejas até têm se perdido o fio, por estar mais preocupada com coisas secundárias do que com a verdade. Olha aqui o que eu quero basear hoje, né, é o estudo, o início dessa nova etapa aqui do capítulo 14 e do capítulo 15. Olha o que Judas diz, lá no finalzinho, né, antes de Apocalipse. Judas é o meio-irmão de Jesus, era filho de José e Maria. Judas diz assim, olha, Judas 1, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Tiago era outro meio-irmão de Jesus, né? O Tiago era o chefe da igreja em Jerusalém, ele, um dos colunas, um dos baluartes. Tiago, Pedro e João. E Judas diz aqui, aos chamados, aos amados de Deus, aos guardados em Cristo Jesus. Está vendo? É para os crentes. Ele diz assim, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados irmãos, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. Está vendo? Uma coisa que é comum, tanto a judeus como a gentios,
a gregos, a pessoas que estão saindo do mundanismo, outros do judaísmo, a coisa comum, a doutrina central da fé, a nossa salvação. Foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos. Aqui é a exortação, né? Irmãos, é um campo de guerra, é um campo de batalha espiritual. A Judas diz assim, exortando-vos a batalhardes, né? É um combate, a batalhar diligentemente, ou seja, com cuidado, cuidadosamente, pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, um combate cuidadoso. E aqui é o corpo de doutrinas. Então, esse corpo de doutrina, as doutrinas da fé, são inegociáveis na igreja. Então, Paulo, ele coloca sempre primeiro a doutrina, né? O ensino, e depois a parte prática, o dever de nós obedecermos à doutrina. Colocando isso em evidência, em referência, as outras coisas, né, que estavam causando divisão, problema, contendas, conflitos, ia ser apaziguada à medida que nós temos a regra de fé e conduta, né, que é as doutrinas da fé. Essas são inegociáveis. Então, nós estamos terminando por hoje, mas esse é o contexto do capítulo 14 e do capítulo 15, né? Paulo identifica o problema, né? Ele vai dar a explicação, vai dar a instrução e vai mesmo incentivar a conciliação ao povo de Deus. Irmãos, interessante que diz aqui que esses irmãos estavam brigando, né, discutindo, mas eles foram salvos por Jesus Cristo. O Senhor era o mesmo. Diz aqui, olha, versículo 14, né? Ele diz para os fortes, acolhei o débil na fé. Não para discutir. Final do versículo 3, porque Deus o acolheu. Está vendo? É Deus, é filho de Deus. Verso 4, quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para suster. Então, era o mesmo Senhor. Mais embaixo ele vai dizer, um come, aqui no verso 6, olha, quem distingue entre dia e dia? Para o Senhor faz. Ele estava querendo agradar a Deus, porque ele guardava lá, né? E quem come, para o Senhor come. Ele estava comendo o legume, era para agradar a Deus, e não comendo carne, como a lei mandava não comer porco, né? Porque, diz aqui, dá graças a Deus. Quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Então veja, né? Ambos os grupos queriam agradar a Deus, eram filhos de Deus. Era simplesmente uma disputa de opinião que não levava à edificação. Então, o ponto aqui é essa imaturidade espiritual. Vamos amadurecer na fé, vamos amadurecer nas verdades, vamos edificar a igreja, vamos conciliar, vamos amar verdadeiramente, né, esse amor fraternal. E nós vamos nessa jornada aí na próxima semana. E você, meu amado, que está me ouvindo hoje pela manhã, talvez você tenha a sua religião, a sua tradição, mas olha, tem um Senhor que Ele dá a libertação. Esse é Jesus. Como nós ouvimos nessa manhã, né, Ele é a misericórdia e Ele é a verdade, é a salvação. E através dessa salvação Ele te dá
a expiação dos pecados, o perdão dos pecados. E só em Cristo. Nós estamos vivendo dias perigosos, muitas pessoas estão morrendo, né, repentinamente, e esse vírus tem causado temor, gente morrendo, mas estão morrendo ainda de acidente, de câncer, de outras doenças. O problema não é morrer, nós vamos morrer. O problema é morrer sem Cristo, passar uma eternidade sem Deus para a perdição. Mas os que vão dormir, a Bíblia diz, em Cristo, há salvos. Ah, meu amado, é esperança, não é? O Covid, para um crente, vai ser o passaporte, a passagem para a presença do Senhor. Então, que Deus possa nos abençoar nessa manhã. Nós vamos encerrar o trabalho hoje, pela manhã. Nós vamos cantar, né? Vamos cantar um louvor e a gente vai encerrar em oração. Logo após a escola, já de imediato, reúna suas crianças. Já vai ter uma lição bíblica para as suas crianças, depois orem, né, e vamos almoçar. E se Deus permitir, logo mais às 16 horas estaremos novamente dando continuidade na escola bíblica dominical com o pastor Nivan, direcionada ao João Paulo, mas não é só o João Paulo, né? A igreja que precisa do alimento espiritual nesses dias. E novamente, às 19h30, vamos ter um culto de louvor, adoração, gratidão e pregação do Evangelho através desse mecanismo que é a internet. Então vamos louvar o nosso Deus com o louvor Essa Paz.
a graça do nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com o povo de Deus. Que o nosso Senhor Jesus Cristo habite ricamente em vossos corações, para a honra e glória do seu nome. Amém. Amados, um restante de almoço bom e, se Deus permitir, logo, logo estaremos juntos. Grande abraço.